Muito bem, meu irmão e minha irmã, nós vamos agora refletir um pouco sobre o tema, né, dos batistas brasileiros nestes meses agora de março, abril. Muitas igrejas acabam estendendo também até maio, né, a sua campanha de missões mundiais, e que nesse ano tem esse tema tão marcante, né, no poder do Espírito Santo, vamos completar a missão. E está baseado lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e lermos não somente o versículo 8, mas lermos também até o 11, né? 8, 9, 10 e 11, para a gente ter uma ideia mais ou menos desse momento tão marcante ali na história da igreja, que é quando Jesus está dando as suas últimas orientações aos seus discípulos. E a palavra de Deus nos diz assim, então, no texto bíblico, de Atos 1, versículos de 8 a 11. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então, uma nuvem o cobriu e eles não o puderam ver mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então, meu irmão e minha irmã, vejam que estas são as últimas palavras de Jesus antes da sua ascensão. E ele deixa muito claro essa missão que é dada à sua igreja. Que missão é essa? A missão de testemunhar, a missão de falar. A gente precisa ter em mente, né, a ideia do que é essa missão dada por Deus. Essa missão que não é da igreja, essa missão que não é do pastor, essa missão que é de Deus, a missão de evangelizar meu irmão e minha irmã, a missão de resgatar, de salvar as pessoas, ela é de Deus e ela nos usa desde o Antigo Testamento. Quando Abraão é chamado, lá em Gênesis, no capítulo 12, já está implícito ali esse desejo, essa missão de Deus. Abraão, saia da sua terra e você vai ser bênção às famílias de todo mundo. O meu povo vai testemunhar a respeito do que eu tenho realizado em vocês e através de vocês. E ao longo da trajetória da revelação de Deus, isso vai se tornando cada vez mais claro, a ponto dele enviar o seu filho, Jesus Cristo, como esse representante dele à terra para o cumprimento da missão. E Jesus desempenha esse papel aqui entre nós. E quando ele ascende ao céu, ele deixa esta responsabilidade com a igreja, meu irmão e minha irmã. E aqui fica muito evidente que o poder não é da igreja. O poder é do Deus a quem a igreja serve. Sim, receberão poder vindo do Espírito Santo para o desempenho da missão. Eu quero compartilhar e convidar você a nós caminharmos um pouquinho aqui, que você sabe que o livro de Atos vem tratando justamente desse surgimento da igreja. Então, no capítulo 2, a gente tem a descida do Espírito Santo, e aqui no capítulo 3, eu quero ler com você o versículo 5 e o versículo 6. Aliás, no capítulo 2, antes do capítulo 3, eu quero mencionar essa fala, esse registro que foi dado aqui no capítulo 2, versículo 47, quando diz assim, lá no final, na parte B, e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Veja, meu irmão e minha irmã, que a igreja ela já começa a cumprir e a obedecer esse chamado. Através da igreja, através dos discípulos de Jesus, mais pessoas eram acrescentadas
porque viam a diferença que Jesus Cristo fez na vida daqueles homens e da vida daquelas mulheres. Então, o texto deixa muito claro, muito evidente esse registro de que mesmo, e aqui é importante a gente perceber isso, mesmo em mente, mesmo em um contexto hostil, onde a igreja estava sendo perseguida, onde as pessoas eram presas, muitos eram despedidos dos seus empregos porque se mostravam e declaravam a sua fé em Jesus Cristo, muitos eram rechaçados e expulsos das suas famílias. Mesmo dentro desse contexto, mais e mais pessoas se achegavam a este movimento, que é chamado o movimento do caminho, movimento daqueles que abraçaram a fé cristã. Então, é o cumprimento da missão através destes homens, dos testemunhos que eles davam da sua vida. E a gente tem aqui no versículo 3, no capítulo 3, versículos 5 e 6, a seguinte narrativa, né? Capítulo 3 do livro de Atos, capítulo 5 e 6. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Veja, meu irmão e minha irmã, que Pedro sabia que o poder não estava nele. O poder era de Deus. E é nesse poder que os discípulos começam a desempenhar esta missão, a exercer esse papel tão fundamental na história humana, que é de levar essa mensagem de salvação a todas as pessoas. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus. E isso vem sendo proclamado por estes homens e por essas mulheres com essa nítida certeza. Não sou eu, mas é o Espírito Santo, é no poder do Espírito Santo. Eu quero mais adiante ler com você aqui agora os versículos 9 e 11 do capítulo 4. A gente está aqui caminhando um pouquinho nesse livro de Atos, que mostra justamente esse início da fé cristã. E aqui diz o seguinte, no capítulo 4, versículo 9 até o 11. Os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que esse homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. E ainda, meu irmão e minha irmã, no capítulo 4, e a gente encerra aqui, eu quero ler com você o versículo 18, 19 e o 20. Diz assim: então os chamaram e ordenaram duramente que não falasse nem ensinasse nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Meu irmão e minha irmã, é no poder do Espírito Santo que a igreja cumpriu com a sua missão, desempenhou essa missão que está incompleta. Por isso, eu e você, a nossa geração, ela é responsável de dar continuidade a essa missão. No poder do Espírito Santo, vamos completar a missão, vamos dar continuidade a isso que teve início lá atrás. Quando o homem peca, Deus vem ao encontro, Deus vai ao encontro do pecador. A igreja hoje, meu irmão e minha irmã, não pode se furtar a esta missão, ela não pode ficar presa entre as suas paredes, não pode ficar usufruindo ali de um ar-condicionado, de lindas músicas. Não, a gente precisa ir ao encontro do pecador, buscar mostrar esse evangelho da graça, esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. E isso, meu irmão e minha irmã, não depende da força do nosso braço, depende simplesmente de nós nos colocarmos diante do Senhor. Você vê como Pedro
Pedro, aquele homem que há pouco tempo atrás negou a Jesus. Esse Pedro, que temeroso, inseguro, agora, depois da descida do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, não tem mais medo. Ele confronta as autoridades. Vejam vocês, julguem vocês. Eu vou obedecer aos homens ou eu vou obedecer a Deus, independente do contexto. Independente do que o mundo está dizendo, meu irmão e minha irmã, a igreja precisa estar fiel à palavra de Deus. Sim, a igreja não pode se acomodar, se amoldar ao que o mundo está dizendo. No poder do Espírito Santo, Pedro e os discípulos foram de encontro ao que as autoridades pregavam, ao que eles falavam. Olha, não, vocês não podem falar desse Cristo. E Pedro, junto com seus irmãos, junto com seus amigos, diz: não, nós não vamos obedecer aos homens, nós não vamos fazer o que todo mundo faz, nós vamos fazer aquilo que o nosso mestre nos ensinou. E é através desta postura, meu irmão e minha irmã, que mais e mais pessoas foram acrescentadas à Igreja de Jesus Cristo. Fica aqui o meu estímulo para você sair do comodismo. Não fique somente sentado num banco de uma igreja. Pregue a palavra, meu irmão e minha irmã. Viva a palavra. Se coloque diante de Deus. Eu sei que você pode estar se perguntando, mas Alcenir, você não sabe, eu não tenho jeito, eu não tenho oratória, eu não tenho conhecimento. Meu irmão e minha irmã, se coloque diante do Senhor, porque o que a palavra nos diz é que não está em nós. O poder é do Espírito Santo. A única coisa que Deus quer de mim e de você é o que foi feito com Isaías, o chamado e a disponibilidade. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Que Deus possa incomodar o seu coração, para que você saia do comodismo e se deixe usar por Deus, pelo poder do Espírito Santo. Vamos cumprir a missão. Vamos ouvir agora uma música, Vem